Identificadores. No que essas configurações podem lhe ajudar no dia a dia? Primeiramente, é necessário fazer o cadastro desses identificadores. Existem 3 tipos de identificadores: o identificador de trabalho, o identificador de peças e o identificador de chapas. Todos esses campos, por padrão, após uma instalação do Lantec, eles vêm apenas com a informação dado de utilizador 1, 2, 3, 4, 5, dependendo do tipo do identificador. Então, na minha configuração aqui como exemplo, eu já criei um identificador para trabalho, com o nomezinho do programador, identificador para peças, no caso, um adicional ao registro da minha peça, ao cadastro da minha peça dentro do Lantec. Então, eu utilizei aqui o campo cliente, projeto e revisão, e o identificador para chapas, com os campos rastreio, local e observação. Uma vez configurados esses identificadores, o software vai reiniciar e vocês terão esses campos disponíveis em alguns locais. Por exemplo, quando eu importo uma peça para o Lantec, eu posso utilizar o campinho configurar, para pré-definir uma importação. E nessa tela eu tenho 3 campos que já podem ser preenchidos, que são o cliente, projeto e revisão. Ou, caso eu não pré-defina nenhum desses valores nessa importação, eu posso utilizar o botão abrir simplesmente, e na tela de configuração nós temos lá os novos campos, cliente, projeto e revisão. Então, um exemplo para fazer uma importação, vou utilizar aqui a minha máquina, configurar minha máquina, o meu material, a minha espessura, e eu já posso preencher esses campos. Por exemplo, cliente SKA, projeto samples e revisão 01. Então, com esses dados preenchidos, uma vez que essa peça entra no meu banco de dados, eu consigo realizar pesquisas para facilitar a importação de novas peças. Como, por exemplo, ao invés de importar arquivo DXF ou DWG, eu poderia importar um arquivo do banco de dados. E esse arquivo do meu banco de dados, eu vou ter inúmeros arquivos ali. E para facilitar essa parte de importação ou separação desses itens para uma futura programação, eu posso estar utilizando os campos de critérios, que nada mais são do que filtros dentro do software. Então, critérios, qual é o meu critério de pesquisa, Para esse momento, eu quero realizar um critério de pesquisa do cliente SKA, então quero listar todas as peças do cliente SKA e todas as peças do projeto Samples. Ok, e habilito a minha caixinha de critérios, que é a minha caixa de filtro. Uma vez habilitada, na minha tela eu vou ter listado apenas as peças deste cliente e deste projeto. Se eu quiser utilizar ainda mais filtros, eu posso utilizar o campinho revisão, por exemplo, com a revisão 01. Quais são os itens do cliente SKA, do projeto Samples, que estão na revisão 01? Então, o único item que eu tenho na revisão 01 é o item DXF par 0 de 103. Então, eu consigo utilizar esses campos de pesquisa, essa lista de critérios ali, a parte de identificadores, para realizar esse tipo de pesquisa, facilitar a minha separação de peças, identificação de peças. Onde mais eu tenho esse campo de identificadores? Então, nós vimos o identificador de peças, e inclusive na nossa listagem aqui, de produto, a gente tem lá projeto, revisão e cliente. Caso no seu sistema não esteja aparecendo esses campos, é só personalizar eles. Então, você pode selecionar os campos da esquerda e enviá-los para a direita, fazer as ordenações desses campos e você os terá à vista. Nós temos também um identificador para trabalho. Então, o nosso trabalho aqui é chamado exemplo prático e com o botão direito sobre ele, nós temos o campinho propriedades. E dentro do campo propriedades nós temos lá o identificador de trabalho, que foi nomeado como programador. Então, programador aqui, vou utilizar o meu nome mesmo, Wellington, e ok. Então, eu acabei de fazer um cadastro para identificador de trabalho intitulado Wellington. Também utilizei identificador para peças com os campos cliente, projeto e revisão. E existe um terceiro identificador que é relacionado com chapas.
Então, vou criar uma chapa nova aqui, eu poderia editar uma chapa, né? Então, estou utilizando aqui material aço carbono, espessura 0,8. Então, eu tenho aço carbono, espessura 0,8, a minha primeira chapa aqui. Então, eu posso modificar esse registro e adicionar informações. 3 informações de identificador para essa minha chapa. Estou utilizando aqui como exemplo um rastreio, por exemplo. Um rastreio da minha chapa é o 1215. O local poderia ser um armazenamento, né? Então, posso estar armazenando na gaveta, na estante, na estante 01, estante 1, gaveta 5. Seria a localização desta minha chapa. E uma observação qualquer inerente a essa chapa. Por exemplo, vamos lá, identificação chapa do cliente. Estão adicionadas informações aos cadastros de chapa também. Também consigo personalizar, né? Posso personalizar esses campos adicionando essas informações de rastreio, local e observação na minha tela principal. Então, eu posso expandir essa tela e tem as informações respectivas a esse registro de chapa. Então, rastreio 1215, local estante 01, gaveta 5 e observação que essa é uma chapa do cliente. E aí, durante a programação, no nesting, né, eu posso também imprimir essas informações. Então, criando uma chapa aqui para essa peça, eu tenho uma chapa aqui de aço carbono 0,8, que eu acabei de fazer o registro. Poderia ter uma peça nessa chapa e essa informação digitada vai sair na minha folha de processo. Então tem lá observação, chapa do cliente e mais informações na minha folha, como rastreio 1215 e o local da minha chapa E01, G05. Então esse seria um exemplo de impressão de folha de chapa com as informações dos identificadores de chapa. Poderíamos também imprimir informações referentes à peça. Então, para imprimir alguma informação referente à peça, nós temos lá no modo desenho também um campo de impressão. E a impressão de folha de peças também conteriam as informações que foram definidas dos nossos identificadores. Por exemplo, temos lá projeto samples, revisão 01, né? Então, campos personalizados também para a folha de peças. E aqui o nosso cliente, SKA. Essas informações também podem sair na folha ou nas nossas listagens de retalho ou de chapas, né? Então, vou gerar um retalho aqui, só para salvar este projeto. E nós temos também algumas informações no CAN de impressão, como listagem de chapas. E essa listagem de chapas também vai existir o nosso campinho lá personalizado para trabalhos. No caso aqui, programador Eliton, referente a esse trabalho. Temos a listagem de retalhos. Uma vez existente o retalho, nós temos a informação de listagem de retalho e temos a informação de quem foi o programador, qual a referência deste retalho. Temos listagem de etiqueta para chapas, uma etiquetinha para chapa. Então, nessa etiqueta de chapa, nós temos a informação de rastreio, local e observação. Assim como podemos ter essas mesmas informações nas nossas listas ou na nossa listagem também de etiqueta para retalho. Uma vez existente um retalho no trabalho, então vamos ter essa etiqueta e as informações de rastreio, local e observação também nessa etiqueta, facilitando assim a identificação dessas chapas, dessas peças e desses trabalhos. E é possível também utilizar esses campos para facilitar uma pesquisa, uma procura dentro do nosso banco de dados. Por exemplo, utilizando lá o campinho procurar, né, a ferramenta procurar, na localização específica dentro de uma pasta, de uma subpasta, ou no meu caso aqui, dentro do banco de dados todo, e a informação que eu quero.
Por exemplo, o nome da minha peça. Para facilitar uma pesquisa de referência de peça, eu posso utilizar os campos critérios. Então, realizo o filtro. Quero identificar peças do cliente SKA, do projeto Samples e da revisão 01. Feito o meu filtro, eu aplico o meu filtro e eu tenho todas as peças referentes a esse cliente, projeto e revisão. Seleciono o item. Então, a minha pesquisa de referência seria este item. Só utilizar o botão procurar e o sistema vai listar todos os trabalhos onde essa peça é existente. Poderia utilizar outros campos também para pesquisa, com referência da chapa também. Mas isso aqui já é suficiente, consigo identificar o trabalho, 2 cliques naquela linha e eu já identifico de forma rápida aonde está a minha peça e onde está a minha chapa referente a esta pesquisa. Então, os identificadores são campos personalizados pelo próprio usuário do sistema e ele pode utilizar desses campos personalizados para facilitar pesquisas e identificações dentro do sistema.